Livro Pão Nosso, lição número 13, Estações necessárias. Abre aspas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Fecha aspas. Em mais uma bela interpretação, Emmanuel vem nos trazer essa orientação da síntese que Pedro nos traz. Essa inquietação que ele coloca logo no primeiro parágrafo é essas angústias que não tem como disfarçar, que a nossa alma em algum momento manifesta, nos aponta. Não sabemos a origem. Costumo dizer que são as faturas que um dia chegam para esse espírito imortal, dos seus equívocos, da busca pelos seus prazeres desenfreados, essa fatura chega. E como que eu acho que consigo apagar essas angústias ou acalmar essas angústias? Ele vem citar aí algumas denominações religiosas, católicos, protestantes e espíritas, que achando que somente pelos atos externos, seja uma confissão dos seus atos, ou alguns louvores, ou algumas sessões espíritas frequentadas, que é o suficiente para que esses traços dessas faturas que chegam para a nossa alma, dos equívocos que possamos ter cometidos e ainda cometeremos no nosso caminho, que só esses atos externos são capazes de aplacar essas inquietações da nossa alma. Ele vem dizer que isso é uma preparação valiosa. É importante que já estejamos nesses movimentos, nos rituais oferecidos pelas igrejas, nos louvores que são cantados em outras, nas práticas de grupos de estudo, de palestra pública. É valioso, é fundamental isso, é como se fosse um alicerce, uma base, uma diretriz. Porém, isso não é suficiente para que esses traços sejam apagados. Pecados que Pedro nos traz, entendemos que na sua tradução, pecado é o desviar o alvo, sair da rota. E cometemos esses pecados não por sermos maus em essência. Muitas vezes é pela distração. Eu vejo algo prazeroso, gostoso, eu saio desse caminho. E Kardec, no livro Céu e Inferno, que aqui eu recomendo a leitura, ele vem nos dizer que é importante para se apagar esses pecados, Kardec nos diz que são traços, 3 são os caminhos. Primeiro deles, vocês devem lembrar, arrependimento, expiação e reparação. Ficar só no arrependimento, na culpa do reconhecer algo que você fez errado, não é suficiente. É necessário a expiação, que é a busca por entender o que eu posso fazer para apagar aquelas lembranças que machucam e apertam o meu coração. E a reparação, que é o bem que nós fazemos para aquelas pessoas que a vida vai nos apresentar, as circunstâncias. Então, estar atento para fazer todo o bem possível, esta é a reparação que vai apagar aqueles traços. O próprio Pedro chega a dizer que um ato de bondade cobre uma multidão de pecados. São esses atos sendo feitos conscientemente é que vai nos fazer, pouco a pouco, apagar esses traços que machucam a nossa alma. Emmanuel também vem dizer, mais abaixo, que essa fala de Pedro é uma síntese. É uma síntese que devemos e que deveremos seguir. É um programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Tendo os conhecimentos espíritas, entendendo aquela questão 540, do átomo ao arcanjo, temos a nossa origem, onde vamos sendo guiados pelos instintos, chegamos na fase humana, pouco a pouco vamos buscando pelo nosso livre-arbítrio alguns prazeres, algum interesse pessoal, que é a fonte de todos os nossos pecados, até ganhar consciência do nosso papel na obra da criação, que é a nossa melhoria, a nossa transformação interna e a colaboração com o meio onde estamos inseridos. E isso é uma trajetória. Não sei se já comentamos em outras mensagens. Na sua origem, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações,
mais depurados e instruídos temos sentimentos, e o ponto alto do sentimento é o amor. É essa trajetória que vamos caminhando, vamos galgando de estação em estação. Emmanuel, na sua parte final da mensagem, nos diz que, antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas. Eu lembro dos Alcoólicos Anônimos, onde nos 12 passos, o primeiro deles é: eu reconheço que aquela bebida é mais forte do que eu. Enquanto não reconhecermos e identificarmos o que há de equivocado ou de mal, entre aspas, assim digo, dentro de nós, dificilmente eu vou conseguir seguir os outros passos, as outras estações para a minha transformação. E eu acho precioso o último parágrafo que eu quero ler aqui, que ele fala o seguinte: se realmente já compreendestes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte estação. A estação ele não diz aí não, mas ele fala a seguinte. Exatamente isso. É ter consciência do nosso real tamanho. Eu estou disposto, Senhor, a te servir a partir de agora. E é esse caminho interno, que é um diálogo interno que eu preciso fazer comigo. Eu preciso ser humilde de, numa situação externa, tirar a pessoa que me trouxe o mal, a situação, e ver por que aquilo me provocou tanta inquietação. Porque tendemos, quando só olho para fora, a ficar acusando, a achar que eu sou vítima, que a pessoa não deveria fazer tal coisa. Porém, se aquela pessoa fez tal coisa, tira a pessoa e vê tal coisa. Por que tal coisa te incomoda? Porque as histórias irão se repetir. Pessoas irão mudar de nome e endereço, aparecerão para você com as mesmas demandas ou demandas parecidas. Enquanto eu não me esforçar para ver por que aquilo me incomoda tanto, dificilmente eu vou apenas com os rituais externos, ou por assistir palestras públicas, ou participar de grupos de estudos, vou conseguir a minha iluminação. Vou deixar aqui como recomendação, para quem desejar, no livro O Consolador, a questão número 255, onde é perguntado para Emmanuel qual que é a caridade que deveríamos praticar, né? Está assim a pergunta: devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Qual das duas caridades deveríamos praticar somente? Então ele discorre numa bela resposta, onde eu deixo aí para vocês a oportunidade da leitura. E como se fala em arrependimento, eu vou também indicar aqui uma música de Tim e Vanessa chamada Veredas. Vou enviar o link e vocês ouçam. É uma bela canção onde fala da necessidade do arrependimento como o primeiro passo, a primeira estação de largada para que possamos seguir junto com Cristo e aproveitar na Terra todas as lições que a Terra pode oferecer. Como ensina o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, existem outras moradas, então a Terra é capaz de nos dar várias estações, mas não são as derradeiras. Haverá outras possibilidades para aprender outras lições. Mas enquanto isso não chega, a pergunta, quando amanhecemos, deveria ser a seguinte: Senhor, o que tem para hoje? Eu gostaria de fazer tal ou tal outra coisa, mas o que o Senhor tem para mim hoje? Como eu posso hoje contribuir na obra da criação? Então é esse desafio, é essa pergunta que devemos fazer para a nossa consciência, e ela vai chegar a resposta para cada um de nós.